aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Roberto, a gente já se conhece de alguns episódios que já aconteceram. Nós somos aqui o podcast Sextou com o S de Sexo Seguro, um podcast que está vindo nas últimas semanas com episódios sobre prevenção do HIV. Um podcast que é do projeto Testando de Consciência Positiva, que está dentro do A Hora é Agora, da Fiocruz, né, que estamos trabalhando a divulgação do autoteste. Se você peça seu autoteste no nosso site www.ahoraeagora.org, você pede, solicita, chega na sua casa e você faz o teste. A gente tem feito esse podcast para tranquilizar toda a sociedade de que pode fazer a testagem, que testar é um processo de prevenir, porque quanto mais cedo a gente sabe, mais cedo a gente trata e mais cedo a gente se cuida e não transmite mais o vírus, né? Então, assim, nós estamos aí com esse podcast. É uma realização aqui do Instituto Siley em parceria com o coletivo Consciência Positiva, né, que é aqui o nosso amigo Salmão. Eu também faço parte do Consciência Positiva, mas o Salmão aqui é o nosso representante oficial e vai aí se apresentar para vocês. Sextou com S de Sexo Seguro. Gente, vamos lá, bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo aí, quem estiver assistindo. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, Orleandra, né? Vamos deixar aí para ela se apresentar e falar sobre um tema que é muito pouco conversado ainda, né? Que é a transmissão vertical do vírus HIV, né? Que a gente fala muito sobre como que pega, como que não pega o vírus, né? A gente fala sobre a questão do estigma, que está envolvido em várias temáticas, mas a gente não fala da questão da transmissão, né, Orleandro? E aí eu queria pedir para tu se apresentar e agradecer por tu estar aqui, tá bom? Mais uma vez. Vou fazer como Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que o pessoal está assistindo, né? Primeiro eu quero agradecer, né, por essa oportunidade, que através de vocês, Consciência Positiva, e agradecer também o Cuca, né? Verdade. Uma coisa puxa a outra. É verdade. Agradeço a Rede Cuca. Como é que a gente esquece da Rede Cuca, Né, gente? Que está no estúdio. Que está no estúdio da Rede Cuca. E dizer que, assim, falar da transmissão vertical é muito importante, porque falar dessa palavra, transmissão vertical, para muitas pessoas soa assim, poxa, o que significa isso? E transmissão vertical quer dizer que quando você está grávida, se você fazendo os seus testes e dando positivo para o HIV, você vai cuidar para que o seu bebê não nasça soro positivo, né? Sim, não nasça com HIV. Vivendo com HIV. Eu tenho 45 anos, tenho uma sorologia de 19 anos. Meu Deus, ela tem HIV, eu não acredito. Aquela, né? E justamente eu descobri essa sorologia na minha gravidez e nos exames, né, que o médico pede tudinho, porque assim é muito importante dizer que é fundamental fazer esses exames, todos eles, inclusive esse. A gente fala muito de prevenção e esse também está dentro, porque por mais que o seu teste dê positivo, você vai ter justamente esse cuidado. Cuidar de você, que deu positivo, e cuidar para que o seu filho não nasça com HIV. Sim. E também porque sem esquecer dos outros, né? Porque quando você vai ter o seu bebê, você também pode transmitir a sífilis, né? Tem outras IST, sim, fora o HIV, que também é importante você cuidar para que você não passe durante o seu parto para a criança. E dizer que, para mim, foi super importante essa descoberta, porque do tempo para cá, eu costumo dizer os 19 anos, porque é a idade que meu filho tem, né? Então, eu conto assim, na época eu descobri, era uns 4 meses de gestação. Uns 4 meses? Foi nos 4 meses? Já estava com 4 meses de gestação e eu fiquei bem preocupada, porque eu pensei, será que não é tarde para cuidar? Apesar do que eu não sabia nada sobre isso. Sabia que HIV
era um vírus que não tinha cura, que na realidade eu nem sabia que era um vírus do HIV, que sempre, até hoje existe quando as pessoas descobrem AIDS. Nunca chego para ti e diz assim, mas isso é um vírus, isso é uma doença. Sim. Eu fui descobrindo no decorrer da minha vida, porque eu fui atrás de saber, né? Mas até então, eu acho que a maioria tem essa visão de que é a AIDS, é a doença e que tu já vai morrer. É mais Sim. ou menos isso. Sim. Então, se realmente a gente não for atrás de informação, você fica assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Sim, sim, essa questão da diferença. E aí você HIV, imagina, né? uma mulher grávida, sem o companheiro, porque quando eu engravidei, acho que com 2 meses eu não decidi de um relacionamento de 6 anos, por X motivo não dava mais certo. Só que eu só descobri que eu estava grávida depois, né? Uhum. Eu já estava grávida quando eu me afastei da pessoa que eu vivia há 6 anos, digamos, não era meu marido, porque a gente não vivia maridalmente. Sim. Era um relacionamento de 6 anos, um relacionamento estável, né? Sim. E também ainda tem muito disso que a gente quer passar para as pessoas, aquela história de dizer que só quem pega HIV ou AIDS é homossexual. Tirar isso, desconstruir essa imagem, né? Porque a gente tem sobre as pessoas um olhar, não é por falta de informação, não. Muitas vezes é porque elas preferem ter o preconceito de julgamento. As pessoas, elas preferem julgar do que entender a situação. E aí, assim, eu sou uma mulher. Eu estava num relacionamento estável. Eu poderia não ter contraído, não é verdade? Até hoje, eu não sei, né? Mas a pessoa da época era um homem. Se ele teve relacionamento com outros homens, eu não vou dizer porque, para mim, ele era um homem. Então, eu posso dizer que se ele adquiriu o vírus, pode ter sido com outras mulheres. Sim. Então, assim, dizer que quem tem HIV, a pessoa pegou porque é promíscuo, isso não existe. Uhum. Até porque fazer amor não é ser promíscuo. É um ato de afeto, é um ato de carinho, é um ato de amor. E cada um faz como quer, né? Cada um é livre para fazer como quiser. E aí, de repente, você se deparar com uma situação dessa e sozinha, porque eu estava sozinha. Aí eu digo, e agora, para quem contar, como contar, o que eu vou fazer? Então, assim, é um misto de sensação, boas e ruins, perguntas para todos os lados. Mas, naquela época, também veio um sentimento muito ruim, que foi a culpa. Não a minha culpa, mas querer culpabilizar, na época, o meu parceiro, né? Sim. E eu pensava de todas as formas, mas como que isso vai acontecer comigo, digamos assim, comigo? Uhum. Sempre fui fiel. Aí as pessoas, às vezes, falam assim, mas você tem certeza que foi dele? Eu digo, certeza nessa vida a gente só tem que nasce e morre. Culpabilizando a mulher, né? Mais uma vez. Aí você com aquela aflição, mas aí, aquela mas coisa, aí, foi você dele mesmo, né? Aquelas coisas. Não tinha outros relacionamentos. As formas que eu sabia que contraía, né? Que poderia ser contaminada, eu não fiz nenhuma. Então, para mim, foi. E a outra coisa, eu acho que me deu mais a certeza, é porque, assim, tem um exame que a gente faz, os médicos pedem, que dá uma coisa aproximada, né? Não dá exato. E, na época, a médica, que na realidade eu fiz 3 exames, porque eu não me conformei só com um, e no último, a doutora falou, né? O tempo, mais ou menos, fazia menos de 1 ano, eu estava com ele há 6 anos. Então, isso para mim foi uma certeza. Sim. Mas aí, depois eu parei um pouco e pensei, agora eu não vou querer culpar ninguém. Agora eu vou querer cuidar de mim, cuidar dessa vida que já está sendo gerada dentro de mim. E foi isso que eu fiz. E a partir dali eu me tornei digamos, uma nova pessoa. Eu sempre digo que o HIV ele não me define. Assim como as coisas da vida da gente não nos definem.
Mas tem coisas que acontecem que elas te transformam muito, ou para o positivo ou para o negativo. Nesse caso, não por ser uma pessoa vendo com HIV que é positivo, mas para ser uma pessoa melhor. Sim, né? sim. E durante esse tempo, eu me trabalhei bastante várias questões, né? Como eu faço até hoje. E daí me cuidei do meu filho, e hoje eu sempre digo, esses 19 anos, eu nunca fui internada por conta do vírus, nunca tive uma doença oportunista por conta do vírus. Dizer, mas você está romantizando o HIV? Não, negativo. Até porque quem não tem, não queira ter. Porque eu sempre falo isso, não é a 8ª maravilha do mundo. Mas o que a gente sempre fala, que viver com HIV é possível viver e viver bem. Sim, depende de cada um. Né? É, Porque também tem o remédio, que é chamado os coquetéis, e a gente diz ter uma boa adesão. Nosso antirretroviral, né? Que a gente Isso. precisa para sobreviver e que a gente vai lutar até o fim para continuar lá. o Exatamente tic-teco, né? isso. Não, gente, assim, e aí, Orleanda, legal, já essa apresentação da Orleanda deu margem para várias coisas, né, a gente conversar, mas primeiro eu queria entender e, assim, saber um pouco mais desse relato do diagnóstico e tudo mais, né, como é que foi, por exemplo, receber o diagnóstico por causa do pré-natal, né, dos exames de rotina da gravidez. E aí, qual foi a orientação dos médicos, né? Em quanto tempo tu precisava para poder tomar a medicação, para poder dar tudo certo com o bebê? E o bebê acabou não transmitindo, é isso? Deu tempo fazer a medicação? Como é que foi? Conta mais esse processo, assim, da gestação mesmo. Quando deu positivo, positivo, porque foi 3 exames, né? Aí iniciei o tratamento no Hospital São José, que é o hospital de referência, né, das doenças infecciosas. E, na época, a doutora que me atendeu, uma doutora maravilhosa, ela falou assim para mim, você vai tomar um comprimidinho para que não transmita para a criança. Foi assim que eu ouvi na época. E o comprimidinho era até o bebê nascer, né? O comprimidinho, até hoje, eu não sei o nome, porque ela não me falou. Mas, se era para o bebê, eu acredito que era o AZT. Porque foi que o bebê tomou, meu filho, quando nasceu, mas só que no caso dele foi um xarope, né? E aí ele tomou esse xarope até, acho que uns 6 meses. E ele ficou sendo acompanhado até 1 ano e 8 meses no ambulatório, porque já é o que se pede, né? Mas depois, mesmo do exame dele dando negativado, que é assim que eles dizem, eu ainda pedi um outro, não, claro, na mesma época, um tempo depois, eu acho que meu filho tinha uns 3 anos, e voltei lá, né, para ver o exame, e aí a psicóloga, que é quem atende a gente, ela falou assim, mãe, mas por que tu pediu esse novo exame? Não já tinha negativado? Eu disse, mas para mim ter a certeza. E dali para cá, para mim, assim, foi uma coisa super importante, porque, digamos que eu fiquei com a consciência mais tranquila, né? Porque eu pensava assim, poxa, eu ter, com meus 26 anos, é uma coisa. Uma criança nascer para ter que começar do zero, todo um processo de uma medicação que a gente sabe que não é fácil, é outra coisa. E também, assim, poxa vida, quando ele estiver entendendo, perguntar por que ele está tomando essa medicação, e eu ter que explicar, e ele olhar para o lado e dizer assim, poxa vida, mas eu não tenho culpa, por que eu nasci com isso? Tem todo um processo, né? Então, na minha cabeça, naquele momento, eu pensei em muitas coisas e pedi a Deus todo dia por várias questões que realmente o exame desse negativo, né? Então ele não nasceu, né, com o vírus. Você Aí, teve o processo de tratamento e, graças ao tratamento, o teu filho não nasceu com o vírus, né? Exatamente. Meu filho não nasceu com vírus. Tem um lance
com leite, né? Como é que é essa história? Eu já ouvi falar de algum Tipo, se processo. a mulher nasceu com... aliás, a mulher tem o vírus do HIV, e aí o filho dela, por alguma questão... ela não descobriu cedo, né? Porque é interessante que descubra cedo, como foi teu caso, né? Mas, no caso, ela não descobriu cedo, ela não fez o pré-natal, não teve a testagem lá do HIV, ela não teve acesso por qualquer questão, e aí o filho nasceu, porque a gente sabe que ainda existe a transmissão vertical, ainda existem crianças que nascem com vírus, né? E aí, no caso, essa questão, a pessoa não pode amamentar, né? No teu caso, não pode amamentar, né? Não pode amamentar. Não, assim, até hoje, independente de você descobrir cedo ou não para o filho, não pode ser amamentado de forma nenhuma. De forma alguma, isso. Porque o leite é sangue, né? Uhum. Então, assim, ainda está em pesquisa, né? Pode ser que no futuro próximo tenha essa possibilidade. Sim. Porque é muito ruim você não poder amamentar o seu filho. Sim. Mas, assim, no meu caso, o meu filho foi cesáreo, teve contato mínimo com sangue. Fui orientada, sim, que seria, e que ele não iria eu não iria amamentar. Essas orientações tudinho eu tive. Tive um cuidado muito, muito bom dos profissionais. Eu acho que, assim, a minha parte de mais orientação e suporte foi mais dos profissionais, já que eu falei que a minha família, naquele momento, eu não abri para ninguém, né? Sim. E só, no caso, para o pai do bebê, que a gente já não estava junto, mas como eu falei que fiquei louca assim, então de imediato eu joguei tudo e ele negou que não tinha, mas enfim, ele foi fazer o exame depois e deu. Aí eu acredito que realmente ele nem soubesse, né? Sim. Porque senão ele não teria ido atrás de fazer os exames e tal. E em relação ao leite, quando você faz o acompanhamento, tudinho, você sai do hospital, você já sai com leite. É para ser assim, né? Existe um banco de leite, né? Para criança. Como que eu falo? A lei que existe, Garante que está isso, dentro. Tem que garantir, né? Que o dinheiro, o recurso que é destinado para a AIDS, esse saia para comprar o leite das crianças. Sim. E na minha época eu não tive essas informações que teria direito a esse leite. Mas eu sabia que o meu filho não poderia ser amamentado. Então, naquela época, o pai dele também deu todo um suporte, apesar da gente não estar mais junto, e comprou o leite para ele, né? Então, assim, tomou o leite, não fornecido pelo governo, mas tomou o leite. Porque uma das coisas que a gente traz muito, muito, muito para as mulheres, deixa sempre isso, é que não pode amamentar de forma nenhuma. E a gente tem umas questões ainda que muitas vezes acontece ainda, que não era para acontecer, espero que agora não aconteça mais, mas já aconteceu, a falta desse leite. Não porque o governo não forneça, né, o dinheiro para comprar, mas algumas coisas que é aqui mesmo, né, acontece aqui embaixo, não lá na ponta. E isso é muito ruim, porque a gente sabe que tem muitas mães que são carentes e não disponibilizam daquele dinheiro para comprar aquele leite. Sim, sim. Quanto tempo que durou a entrega de leite? Assim, ficou recebendo por quanto tempo? A mãe recebe até o bebê completar 6 meses. 6 meses. É bastante tempo, né? Assim, né? Eu acho que era para ser mais, né? É porque eu acho que eles entendem assim. Por exemplo, 6 meses mais, a criança já come uma frutinha, já vai... outras coisas, né? Outros alimentos. E né? até leite, mesmo um outro leite, no caso, que seja mais em conta, que a mãe possa comprar, né? Sim, sim. Leandro, assim, eu vejo muito essa questão da invisibilidade, né, dessa questão da causa do HIV, até porque nem todo mundo tem coragem de revelar, a gente entende, né, que a questão do sigilo, né, tem muito preconceito envolvido, as pessoas realmente têm o direito de ter a sorologia no sigilo, mas a gente vê esse estigma em cima, né, e aí imagina que a gente que não nasceu com vírus, né, a gente está falando dessa questão da transição vertical, a gente não nasceu com vírus. Aí imagina quem nasceu, né, com vírus. Tem uma moça que eu sigo
no Facebook, no Instagram, que ela é assumida, se eu não me engano, Eu acho ela que é a Rafusca. É, a Rafusca, beijo Rafusca, A Rafusca também é da Cidadãos Positiva. Eu tava querendo lembrar. E aí a gente pega esse gatilho, acho que para falar sobre essa questão da visibilidade. E assim, a gente não falou ainda, mas a Orleandra, ela é representante da MNCP, né, do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, né, daqui do Ceará, né, Orleandra? Isso. E aí tem esse contato, esse apoio com as mulheres, né? Era isso que eu ia te perguntar. E assim. aí tu explica um pouco, né, sobre essa questão de como é o movimento, como é esse apoio com as mulheres. Era isso que eu ia perguntar, assim, como é, né, aí eu queria que tu falasse um pouco do movimento, né, mas também já trazer, tipo assim, como é esse contato com as mulheres que vivem com o vírus, sobre a orientação delas, né, sobre ter filho, né, sobre a questão e tudo mais. Que eu fico imaginando, assim, né, não estou no meu lugar de fala, né, assim, não sou mulher, não sei o que é viver essa sensação, mas eu acho que, tipo assim, todos os relacionamentos, se a gente, quanto pessoas vivendo, já tem a questão de se relacionar, quer dizer assim, vou contar para o meu parceiro, ainda mais naquele imaginário de, tipo assim, vou ser mãe, quero ser mãe, meu parceiro quer ser pai, né? Como é que eu digo isso? Assim, existe esse debate entre as mulheres? Como é que acontece isso? Assim? Eu faço parte da representação do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas aqui no Ceará o segundo mandato. 2 anos para trás, onde a gente se faz presente e as mulheres mesmo votam. É meio que assim, eu não me coloquei, me colocaram. Foi mais ou menos o que aconteceu. Mas vendo a necessidade de estar junto com essas mulheres, eu aceitei. No primeiro de 2 anos, tinha eu e outra pessoa, eu na representação e ela na suplência. A gente trabalhou muito bem, mas sem esquecer que antes da gente estar nessa representação, tinha outras pessoas aqui, que seria Anne Jaqueline, uma pessoa maravilhosa, e Credileudo, né? Outra beijinho para Credileudo, grande ativista. E aí, quando acabou esses 2 anos, a gente se colocou novamente porque, tipo assim, não tinha... A gente coloca para quem quiser, né, se fazer presente ali, dizer, tipo, eu, outra, quem quiser é aberto para... Mas não teve, né? Então, vendo essa necessidade, eu me coloquei novamente. E aí, nessa segunda vez, chamei Credileuda para estar comigo como suplente, até porque Credileuda ela é muito atarefada, né? Ela não participa só da representação das cidadãs, ela também faz parte da coordenação da RNP e tantas e outras coisas. Também faz parte de da Cidadã Nacional. Mas aí, nesses 1 ano que a gente está agora trabalhando com as mulheres, eu estou falando parceria com ela, né? A gente tem desenvolvido um trabalho muito amplo, um trabalho muito bom. Como o Carlos falou antes, apesar de ser um movimento nacional, ainda assim é invibilizado. A gente trabalha isso todos os dias para dizer o que é o movimento da Cidadãs Positiva. Mas durante esse 1 ano a gente já fez bastante coisa, porque as pessoas às vezes têm um olhar, as que conhecem, né? Que a gente trabalha porque a gente é parceiro também lá da RNP, a gente está no mesmo espaço. E acha que o trabalho da gente é só cesta básica, bilhete único, passe livre e reunião. Só que não, vai muito mais além. Eu digo isso porque a RNP trabalha já com essas questões que eu falei e as cidadãs ela já chega com as reuniões mensais. Mas tem o acolhimento, tem o ouvir, tem as informações. E também a gente não trabalha só lá dentro do espaço, né? Porque, assim, dentro do espaço a gente faz as reuniões mensais justamente pelo que já foi falado, porque a maioria não tem uma sorologia aberta, uma sorologia revelada. Então, quem está na ponta é que sai, que eu digo que eu, apesar de tão pequena, né, eu corro muito, às vezes me falta perna. E uma coisa também, como eu falo, a gente não tem capital, né? A gente não tem dinheiro, assim. Então, tudo que a gente corre atrás é doação. Mas eu não tenho problema nenhum de pedir para as pessoas. Se for para pedir em prol do movimento, isso para mim é tranquilo.
E a gente tem conseguido umas parcerias legal para o movimento. Só que, assim, falar de informar para as meninas. A gente trabalha de janeiro a janeiro. E todo mês a gente tem questões, respondendo o que você me perguntou, para ser colocado. Então, assim, o que a gente trabalhou no mês de setembro, né? A gente trabalhou a prevenção do suicídio, uma coisa muito importante. Setembro Amarelo, né? O que a gente trabalhou no mês de outubro? A gente trabalhou o Outubro Rosa e a sífilis. Porque são muitas questões e dentro de uma reunião não dá para colocar todas. Mas aí a gente vai ajustando como pode. E sempre a gente traz um profissional para falar sobre determinadas questões e temas para elas. A gente trabalhou também sobre a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, coisa muito importante. E agora, esse mês, a gente vai trabalhar a questão da consciência negra. E, se der, a gente vai juntar também com a violência contra a mulher, que também durante esse mês é discutido. E a gente queria ter mais tempo para fazer mais coisas, porque a gente também não pode esquecer do Novembro Azul. A gente fala da questão mulher-mulher, mas tem os homens que fazem parte da vida das mulheres, né? E tem as mulheres trans, né? Verdade. Tem as mulheres trans Exatamente. que têm próstata. Então, assim, o Novembro Azul, ele vai trabalhar o câncer de próstata e mulheres trans têm próstatas, né? Então, assim, também abarca, né? E assim como a gente também trabalhou essa questão, né? Quando a gente fala de engravidar, porque tem os homens trans, né? Então, a gente tem muitas questões que para as pessoas ainda é meio que difícil de ter uma compreensão. Mas para a gente que está na ponta, a gente não pode esquecer essas questões, né? Sim, sim. O legal é que eu percebo muito essa tua inclusão, assim, né? Porque você, mulher cis e tal, tá ali na representação de mulheres e tem a questão de também estar acolhendo mulheres trans, né? Que vivem com HIV, que é muito importante. A gente tem no nosso grupo, eu acho que 6, 7 mulheres trans, no nosso grupo mesmo, né? Porque a gente abraça a causa, mas é assim, não basta eu querer, ela tem que querer, né? Então a gente deixa esse espaço bem aberto e graças a Deus a gente tem tido assim um cuidado com elas e elas têm assim recebido a gente muito bem. A gente tem uma menina que ela é muito assim, cada vez que ela está num espaço, ela diz, agradeço o movimento por isso. Ela chora, eu choro, a gente se emociona. Então, tem muito disso, né? E a gente fala também o cuidando do cuidador, né? Porque, às vezes, as pessoas só querem receber o cuidado e o cuidador fica... Então, tem essa troca. E sobre essas questões que a gente leva as informações para as meninas, não só isso, mas a outra questão da prevenção, né? As pessoas, eu observo algumas questões de preservativo, fala muito assim, mas tem que usar o preservativo. Tem o interno e o externo, né? Que antes a gente falava feminino e masculino, só que agora a gente fala assim, porque você pode usar da forma que você se sentir melhor. Então, a gente não impõe essa condição. A prevenção, ela sim, é o melhor cuidado que você tem que ter com o seu corpo, com a sua vida, com a sua saúde. Mas tem várias formas de prevenir. Então, se a pessoa, por algum motivo, não quer usar o preservativo, não pode, sei lá, eu vou dizer para ela que ela tem que usar por quê? Isso. O corpo é dela. Eu tenho que informar como é que ela deve se prevenir. A forma que ela vai fazer, aí já não é comigo. Né? Eu sou muito fã da prevenção combinada, cara. Tipo assim, para mim foi... Quando eu descobri, parecia que eu estava descobrindo a roda, assim. É aquela ideia, né? Abre a possibilidade, assim, gigantesca de prevenção, né? Assim, de você saber... Porque, querendo ou não, você fica naquela coisa, assim, do proibido, né? Do proibicionismo e tal, de dizer assim, você não pode... Você pode, tem outros métodos, assim, a gente sabe que tem outras ISTs, né, que tem que ter o cuidado e tudo mais, mas só em ela dar a possibilidade dessa IST, que é
que não se tem cura, que não se tem, né, não se tem vacina ainda, a gente ainda, né? Ela abrir essa possibilidade do PrEP, né, como a gente já falou em outros episódios, né, a questão do Iguaí também, que a gente já vem falando, né, e tudo mais. Isso é muito fantástico. Assim. O tratamento que a gente toma, né, Orlando, ele também é um método preventivo, né? Exatamente. Assim, e sem tanto para contar a nossa assim também vida que quanto para outra, né? no nosso grupo, a gente tem, a maioria são mulheres casadas, dona do lar, digamos assim, né? Então, a gente já conseguiu fazer com que elas tivessem um entendimento melhor, porque a gente também tem uma pessoa que é parceira do movimento, que ela é sexóloga, que é a Renata Mota, que é uma pessoa massa demais. Se tu não entender com as formas que ela passa, digamos assim, ter prazer sem sentir dor, porque você ter um relacionamento não é sentir dor, é para ser prazeroso, né? Então, ela é uma pessoa espetacular. E a gente já teve alguns momentos com ela que eu acho que, assim, até a forma das mulheres ver que você pode ter outras possibilidades de você ter um relacionamento com o seu esposo, companheiro, né, parceiro, com prevenção. Eu acho muito legal quando tu fala essa questão do... Eu não posso falar que a pessoa é obrigada a usar camisinha, porque ela realmente sabe da vida particular dela, né? E aí falar de prevenção não tem a ver com ser incisivo, assim, dizer, tem que usar. Ou então, quando a pessoa já tem HIV, assim, não pegou porque não usou camisinha, porque já tinha lá, né, uma ideia de culpabilização, de pressão. E que isso há 40 anos de HIV não funcionou. Né? Essa prevenção de incisão, de política de medo, de dizer, cuidado com a AIDS, a camisinha está aí, você não usa o que você quiser, não funcionou, porque as pessoas continuam se infectando, né? Então, é levar realmente a informação, né? A quebra do estigma. A gente está falando sobre um tema que as pessoas ficam assim, né? Atentas e tal. E poderia ser uma coisa natural, né? Que a gente podia conversar o dia a dia. E né? isso é muito a ideia como volta a bater, da questão do proibicionismo, assim, porque aí, né, esclarecendo até para quem está ouvindo a gente, de que não é um processo que aqui ninguém está incentivando a não usar a camisinha, né? A gente está dizendo que se porventura, né, alguém não usar ou não queira usar, né, ela tem outras possibilidades, mas sem dúvida a camisinha é o mais você enche. Sim. É mais rápido, não né? Passa mais fácil. Nada daquele plástico. E outra coisa também dos 3 assuntos, não dizendo que a pessoa não tem que usar, até porque eu posso falar de mim. Em questão do preservativo, a gente falou, né? Não é questão de não dizer que as pessoas não devem usar, muito pelo contrário, deve usar sim. Quem se sente bem para usar, a gente só falou que a gente não pode impor essa condição para as pessoas. E assim, mesmo eu sendo uma pessoa vivendo com HIV, o meu companheiro também, e a gente estamos todos dois indetectáveis, que já foi falado aqui, que é igual intransmissível, a gente ainda assim optou por ter um relacionamento com preservativo. Então, isso que a gente fala é de cada um. Eu poderia estar tendo relações com ele sem preservativo? Poderia. Porque a gente sabe que o vírus do HIV a gente não vai transmitir. Mas é uma questão nossa. Por isso que a gente fala, cada pessoa. E aqui também uma coisa que eu acho que não foi falada é a questão de um casal, mesmo que os dois sejam pessoas vivendo com HIV, ter a possibilidade de ter um filho sem o vírus. Porque é muito importante, muitas vezes a gente tem essas perguntas das mulheres, mas se eu engravidar, eu posso ter um filho sem o vírus? Pode. Eu hoje, junto com o meu companheiro, a gente optou para não ter uma nova criança, até mesmo pela minha idade, outras questões. Mas se a gente quisesse, a gente poderia, era só ter o acompanhamento, né, com o infectologista, todo o acompanhamento médico, porque ali eles vão dizer exatamente o que é que você tem que fazer para você engravidar e iniciar o tratamento já desde o comecinho, né? Porque
eu descobri já com 4 meses, porque vi a sorologia e tal. Mas hoje seria tudo diferente, seria do zero, já porque eu já sei das informações. Então, assim, não tem essa questão, eu sou uma pessoa vivendo com HIV, eu não vou querer engravidar porque o meu filho pode nascer com o vírus. Não, você fazendo tudo desde o início, seu filho vai nascer saudável. Aí tem a questão também, que é, eu tive, o meu filho foi cesariano, mas as mulheres podem ter filho de parto normal. Mulheres vivendo com HIV podem ter filho de parto normal. O que não pode ainda é a questão que a gente falou, amamentar. Porque tem toda essa questão, estou indetectável, então, assim, ter o filho de parto normal não vai transmitir. E o que é que tu diz, assim, eu acho que a gente vai chegando ao fim, né, mesmo. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, para se vai que alguma mulher, alguma menina que vive com HIV, que você não conhece, que não conhece o movimento da Cidadão Positivo, o que é que você diria para elas e também para as meninas que não têm o vírus, né, ou que possam se proteger mais, o que é que você diria? Manda um recado aí para todas as mulheres que estão assistindo, que eu acho que seria uma forma bacana de deixar a tua mensagem aqui. Antes de falar dessa mensagem, eu quero agradecer o meu companheiro, que se chama Rodrigo Delgado. Estou falando porque ele não tem problema com a sorologia dele. E ele pode entrar, Márcio, aqui? Ele está no estúdio. Pode, Salmão. O Rodrigo não pode ficar ali só no escanteio. O que for, para. Aquela trilha sonora. Escutem a música. Bota a musiquinha aí de fundo. Fica aí, filho. E assim, como eu falei, né? O meu filho tem 19 anos, eu estou com ele há 6 anos, então não é o pai do meu bebê. Mas é um parceiro e tanto. Eu já conheci ele dentro do movimento, dentro do ativismo. E isso, para a gente, é muito bom, porque ele me dá espaço para mim trabalhar tranquilamente. Porque eu estou na representação da Cidadãs Positiva, mas não é só isso que eu faço, né? Tem X questões. Eu me envolvo realmente dentro das questões. E eu sempre digo assim, não é só questões de pessoas com HIV e AIDS. É questões de pessoas. Eu trabalho e vivo, e todos os dias convivendo com gente, cuidando de gente. Agora, eu não esqueci da pergunta, tá? Uma mensagem que eu não poderia deixar de falar. A gente precisa de mais políticas públicas na questão das mulheres vivendo com HIV, meu lugar de fala. A gente precisa mais de um olhar sensível dos gestores que estão aí, porque eles estão lá porque a gente colocou, então a gente não está pedindo favor nenhum. E a gente teve agora 2 percas de pessoas vivendo com HIV, que, ao meu olhar, foi negligenciado esses atendimentos. Uma foi uma mulher que veio até a mim, eu não conheci pessoalmente, mas eu ajudei assim da forma que eu pude, bati em porta dos gestores que para fazer o trabalho deles, porque o meu trabalho como representação é ajudar, é acolher, é buscar, mas eu não tenho a caneta para dizer como é que as coisas têm que acontecer. Então, eu fui atrás de assistente social, que esse eu tive apoio, também fez o que pôde. Mas a pessoa da ponta, que realmente deveria ter feito no momento que eu bati na porta, não fez. E eu tenho certeza que, se tivesse tido esse cuidado, esse olhar, essa empatia, essa senhora que faleceu, está com umas 2 semanas, ela estaria aqui entre nós. E eu não me conformo com isso. Cada vez que eu lembro, eu sinto assim uma espécie de... Eu não me culpo, porque eu fiz o que eu pude. Acho que até fui além. E, de certa forma, eu dei o apoio necessário. Muitas coisas ainda foram conseguidas. Mas é aquela história. Ela não morreu porque ela tinha HIV. Porque, no caso, ela estava com o vírus do HIV, mas ele estava indetectável, ela estava numa boa adesão.
foi por outras doenças, outras coisas que apareceu e não teve o cuidado necessário que ela deveria ter. E aí eu fico assim, revoltada, eu acho que é essa a palavra. Porque se fosse uma mãe da pessoa que eu fui atrás, se fosse um irmão, se fosse um filho, se fosse um parente, o olhar tinha sido outro. E até quando a gente vai precisar pedir, não é nem pedir. Exigir o direito, né? Porque é um direito, né? Como diz a saúde, é um direito de todo, dever do Estado, né? E aí, outro rapaz descobriu o diagnóstico dele e estava com outras questões. Ele acho que nem iniciou a medicação dele. Foi na emergência, lá ele tipo que foi atendido, não sabia exatamente o que tinha as questões para ser resolvidas, e parece que a primeira consulta dele ainda era para o dia 1º desse mês. E uma pessoa também do ativismo chegou a levar essa questão para a gente. E ele, numa mensagem que ele mandou para ela, ele dizia: eu acho que eu não vou suportar. Eu acho que eu não vou aguentar até lá. Se internou na UTI e faleceu. Ele não aguentou, ele não resistiu. E aí, será que no momento que ele foi atrás do profissional de saúde, o médico que fosse, se tivesse tido um olhar diferenciado, um atendimento diferenciado, ele não estava aqui? E esses 2 são 2 que vêm até a gente. E quantos tem por aí que a gente não sabe? E que a gente não pode dar um suporte, que a gente não pode ajudar. Então, assim, fica aqui para os senhores que estão aí na ponta, que eu não vou citar nomes, mas que tem essa sensibilidade com as pessoas, não só com as pessoas vivendo com HIV. Eu estou falando aqui das pessoas porque eu sou uma pessoa vivendo e eu me importo, mas das pessoas no geral, porque a gente está doente, o nosso país está doente. Precisa de mais cuidado, de mais atenção. A gente sabe do engancho, a gente sabe do gargalo que é a saúde. Mas a gente não pode deixar de ver essas questões e ficar calado. Então, isso aqui, para mim, é um desabafo. E que realmente tenha essa sensibilidade. E que, quando for ver uma questão dessa, pense: poderia ser eu, poderia ser minha mãe, poderia ser meu pai. Que eu sempre digo, quando você se coloca no lugar do outro, você faz uma diferença danada. E isso eu digo para a minha vida. Todos os dias eu trabalho isso. E isso me faz todo dia me tornar uma pessoa melhor. É isso. E a questão que você falou para falar para as pessoas, né, as meninas, mulheres que têm aí, seja recém-diagnosticada, na questão da prevenção, né? 2 coisas. Primeiro, que quem não tem HIV ou que nem sabe, né, que faça aí seus testes rotineiros, porque isso é muito importante. Pode ser o autoteste, né, Márcio? Que está lá o sitezinho para pedir. Tendo para que você, se o caso dê positivo, você tenha a possibilidade de se cuidar e ter uma vida com qualidade. Sim. Não é fácil, como eu falei, não é uma coisa maravilhosa, mas a gente que estamos na luta, a gente que já passamos aí por várias coisas, a gente pode dizer, viver com HIV não é o fim do mundo. Pode ser um recomeço e, sim, é possível você viver com HIV e AIDS e viver bem. Por que eu falo HIV e AIDS? Porque a gente fala HIV, mas sem esquecer que a AIDS existe também. Isso. E que tem diagnóstico que, quando a pessoa descobre, já é caso de AIDS. Sim, sim. Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso, que apesar de 40 anos aí do vírus do HIV e AIDS, ainda assim, ainda continua todos os dias a gente se descobrindo, né? Então, o que a gente tem realmente que levar para frente é essa prevenção, né? A prevenção do testar, que se descobrir, se cuidar e ter sempre consciência de fazer as prevenções, né? Prevenção combinada. Quem não sabe o que é prevenção combinada, é só procurar aí, que eu acho que nos
nas redes sociais tem. E outra coisa, saber das redes que existem aqui, né? As redes, os espaços, tem... Era isso que eu ia dizer, deixar o arroba aí de vocês para seguirem, né? MNCP_CE. Arroba MNCP_CE, Movimento das Cidadãs Positivas do Ceará. Tem o Ceará, tem também Brasil, tem a ANP, tem o Consciência Positiva, tem o Instituto SAI agora. Propaganda. Mas é isso assim, mesmo, quanto mais engajamento com as ONG, movimento, instituição, a Prevenção melhor. Fortaleza, né, que é um Isso, oficial da Secretaria Municipal de Saúde também, que é parceiro, assim, publica várias coisas lá legais. Orleandra, pois muito obrigado pela tua presença, né? Fica a mensagem aí de mais humanização no serviço de saúde, né? De mais apoio às pessoas vivendo, né? Como a Orlando falou, a ideia realmente que ainda existe a AIDS, as pessoas ainda estão se diagnosticando muito tarde ou então tem muita dificuldade para viver bem ainda, né? Nem todo mundo está vivendo tranquilo como a gente, né? Que a gente tem privilégio e a gente está usando esse privilégio para tentar fortalecer pessoas que possam não ter essa nossa realidade, né? Que pode chegar ao nível de AIDS por várias questões aí. Né? Agora oficialmente sextou, né? Sextou. Vamos sextar. É isso, pessoal. Obrigado. Fica aí até o próximo episódio. Estamos chegando aí no Dezembro Vermelho. É verdade. Márcio, só faltou fazer o L. O L já tá feito. Já né? tá feito. Já vamos aí renovar muita coisa aí para 2023. Vai vir Dezembro Vermelho aí, né? Vai vir Dezembro Vermelho, mês de luta contra a AIDS, que é o ano inteiro, né, mulher? Não adianta, mas vamos lá. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.